Olá, eu sou o Lorival Santana. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao CNN Mundo. 71% dos brasileiros com direito a voto nos Estados Unidos dizem que estão votando ou vão votar no democrata Joe Biden e apenas 27% no presidente Donald Trump. Quem está comigo hoje é o Maurício Moura, fundador do Instituto de Pesquisas Ideia Big Data e professor visitante da Universidade George Washington, nos Estados Unidos. Maurício, seja muito bem-vindo de volta aqui ao CNN Mundo. Obrigado, Lorival. É sempre um prazer estar com você. Maurício, você acaba de fazer uma pesquisa que mostra que 71% dos brasileiros que estão votando nos Estados Unidos preferem o Joe Biden e apenas 27% o Donald Trump. Em 2016, eu fiz uma reportagem com os brasileiros nos Estados Unidos que gostavam do Donald Trump, porque ele é empreendedor, é bem-sucedido, é o que eles identificam com os Estados Unidos, é o que os atraiu para os Estados Unidos, e também porque eles não gostavam da imigração ilegal, já que eles fizeram tudo certinho, como diziam eles, para estar nos Estados Unidos. Alguma coisa mudou de lá para cá, Maurício? Eu acho que o que mudou foi a pandemia, né? A maioria dos brasileiros acha que a gestão do Trump em relação à pandemia, 82%, foi muito ruim, né? E isso teve um efeito muito negativo na comunidade, obviamente, e para aqueles que já não gostavam pelo tema da imigração. Isso só piorou, né? A percepção que a gestão do Trump foi mais dura com a imigração é muito disseminada entre a comunidade brasileira nos Estados Unidos. Então, eu acho que essa combinação, gestão da Covid e imigração, faz com que o Biden seja amplamente preferido entre os brasileiros nos Estados Unidos. Os brasileiros, eles se diferenciam, se separam um pouco da comunidade hispânica, latina, nos Estados Unidos, mas um fenômeno parecido está acontecendo, por exemplo, no Arizona, onde há uma grande mobilização dos eleitores latinos para votar no Joe Biden. No Texas, um estado tradicionalmente republicano, também. E na Flórida, será que esse movimento vai dar tração suficiente para uma possível vitória do Joe Biden nesse estado tão importante? Bom, Lorival, eu queria lembrar que 2/3 do eleitorado latino nos Estados Unidos, eles têm alguma veia ou corrente de ligação com o México. Isso é muito forte, por exemplo, nesses dois estados que você citou, o Arizona e o Texas. Então, nesses estados onde tem uma ligação muito grande com o México, os democratas lideram entre o eleitorado latino. A Flórida é um animal diferente. A Flórida tem uma miscigenação de imigração latina bem diferente do resto dos Estados Unidos. Lembrando que na Flórida a gente tem imigrantes cubanos há muito tempo, que formam uma comunidade muito relevante, tanto em termos econômicos quanto em termos populacionais. A gente tem uma comunidade da Venezuela, agora que cresceu com os problemas que a Venezuela teve. A gente tem uma comunidade de porto-riquenhos e gente da América Central. Então isso faz com que na Flórida a coisa seja bem mais complexa. Inclusive, nas pesquisas que a gente tem, o Biden e o Trump estão empatados entre o eleitorado latino na Flórida, que é um eleitorado muito relevante e que tem sido muito mais republicano nas últimas eleições do que democrata. Então, isso faz com que a Flórida hoje seja um estado que, numericamente, os dois estão empatados e que é muito difícil prever quem vai ganhar, não só entre o eleitorado latino, mas quem vai ganhar a Flórida. Lembrando que a Flórida é essencial para o Donald Trump ser presidente. Se perder a Flórida, o caminho praticamente inviável dele continuar na Casa Branca. Por tudo que você acaba de dizer, essa é uma eleição super diferente da de 2016. O grande desafio de vocês, dos institutos de pesquisa, é ajustar a sua amostragem para essa nova realidade. Você está fazendo pesquisas toda semana nos principais estados mais decisivos nessa corrida presidencial nos Estados Unidos. Como é que está sendo esse ajuste? Quem é que está tendo mais peso agora no eleitorado? A gente tinha muita preocupação porque era um dos desafios nossos é justamente estimar quem vai votar, né? Antes da pandemia era um exercício muito difícil, porque a gente não tinha nenhum padrão, nenhuma referência. E a surpresa boa é que o voto antecipado tem tido cargas muito acima da expectativa. Tanto o voto pelo correio, né, que tem superado recordes, como o próprio voto presencial antes. Os dois candidatos, inclusive, já votaram, né, antecipadamente. Que esse voto ele está muito acima das expectativas e é óbvio, né? Quanto maior o comparecimento, mais aderentes são as pesquisas ao resultado. Então, isso é uma boa notícia para a gente. O que é uma incógnita para todos aqui, é um desafio para a gente, é como é que vai ser tratado os votos pelo correio durante a apuração em estados que não têm essa tradição de apurar votos pelo correio. Por exemplo, a Pensilvânia, que é um estado crítico para
para a eleição, por exemplo, Michigan, Wisconsin. Então, esse é um grande desafio hoje. Como é que as pesquisas vão dialogar com esses votos pelo correio, que ainda estão chegando, vão continuar chegando nos próximos dias e depois vão ter um processo de apuração bem mais complexo que 2016. Mais de 80 milhões de americanos já votaram, isso é mais da metade dos 136 milhões que votaram em 2016. A última pesquisa da CNN mostra que 2/3 desses eleitores que já votaram votam no Biden e apenas 1/3 no Trump. No entanto, no dia 3, aqueles que votarão nessa terça-feira, o dia da eleição, a coisa se inverte. 59% dizem que votarão no Trump, 36% no Biden. Fazendo uma conta de padaria, uma conta simples, uma regra de 3, o Trump precisa de um comparecimento no dia 3 muito maior do que o de 2016 para reverter essa desvantagem? Certamente, e a campanha dele agora tem mirado no comparecimento nesses estados-chave, né? A gente tem visto a campanha do Trump muito forte no Arizona, na Flórida, na Geórgia, na Carolina do Norte, na Pensilvânia, em Ohio, em Wisconsin, em Minnesota, que eles acham que vão virar, Nevada também, que eles perderam, acham que vão virar. Então, assim, eles estão super concentrados nos estados que são chaves, eles sabem que eles já perderam o voto popular, mas o esforço tem que ser maior do que em 2016, porque ele vai precisar do máximo de comparecimento possível entre os eleitores que aprovam o governo dele. Eu queria testar uma hipótese com você. Na Filadélfia, a principal cidade da Pensilvânia, um estado muito importante nas eleições, acaba de acontecer mais uma violência policial contra um negro. O discurso do Trump da lei e da ordem é dirigido para, sobretudo, os brancos dos subúrbios, mas uma pesquisa recente da CNN mostrou que esses brancos dos subúrbios não estão muito preocupados com a violência. Quem é mais afetado pela violência são os negros e os latinos, e parece que, para uma parte deles, o discurso da lei e da ordem não significa proteção, significa exatamente isso que aconteceu com mais um jovem na Filadélfia. Você acha que o Trump errou nessa estratégia? Não acho que ele errou, porque era uma estratégia que é importante para lugares onde ele precisa ser bem votado, que são os subúrbios e as zonas rurais também. No caso da Pensilvânia, existe um contingente de voto rural relevante. Então, ele trazia a narrativa que assim, essa violência, essa desordem não vai chegar na tua cidade se você votar no Trump. A estratégia eu acho que era adequada diante das limitações dele. O problema do Trump se chama coronavírus, né? Porque não só o coronavírus se espalhou, como em alguns lugares tem aumentado o número de casos, e toda a negação dele durante o processo e a própria maneira que ele conduziu quando ele mesmo foi infectado, tem impactado muito o comparecimento do lado dos democratas, ou seja, tem feito as pessoas saírem para votar com mais garra, né? Então, o grande desafio do Trump é isso, é tentar ganhar uma eleição diante de uma pandemia que eles administraram, segundo as próprias pesquisas, muito mal. E esse discurso da lei e da ordem era um discurso que cabia diante dessas limitações que ele tinha durante a campanha. Ele tem feito comícios num ritmo impressionante para alguém com 74 anos que acaba de ser hospitalizado pelo coronavírus. O eleitorado dele gosta desses comícios, se diverte, se engaja. Você acha que ele consegue fazer essa virada? Qual o seu prognóstico? Eu acho que essa é uma virada bem mais complexa do que foi ele ganhar em 2016. Então, eles não podem errar em nenhum estado. Eles vão ter que ganhar todos os estados que estão pau a pau. É um desafio enorme. Inclusive, se o Trump vier ganhar essa eleição, posso dizer que vai ser a eleição mais difícil dos republicanos da história recente que a gente tem dados, né? Então, eles precisam dar tudo certo para ele, dia 3 de novembro. Maurício, e o cenário de violência? Tem grupos armados dos dois lados. O presidente Trump tem mobilizado o seu eleitorado para resistir, para fiscalizar a eleição, tem disseminado histórias de fraude. Você está preocupado com o day after, o dia seguinte dessa eleição? Eu estou bem preocupado se os resultados tiver judicialização dos resultados, né? Tem uma perspectiva mais radical dos dois lados, né? Então, isso é uma coisa que preocupa bastante. Isso vai depender muito de quão parelhos forem os resultados nos estados, de quão complexo for a apuração dos votos pelo correio, e entre nós aqui, de quão bom senso eu tiver dos dois lados das duas campanhas para tentar
para tentar acalmar os ânimos, mas esse é um risco real mesmo. E todo mundo, inclusive, não gostaria que isso se materializasse. Muita gente que nunca pensou em ter armas está comprando armas e treinando como usá-las dos dois lados, realmente. Maurício Moura, diretamente de Washington, muito obrigado pela sua análise aqui no CNN Mundo. Obrigado, Lorival, sempre um prazer. O CNN Mundo termina aqui. Para assistir às edições anteriores do nosso programa, vá até o canal da CNN Brasil no YouTube e clique em CNN Mundo na grade digital. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima.